Olá a todos, tudo bem? Eu sou Ludilan, Eu sou Taimara. e a gente vai apresentar o trabalho aqui para você sobre a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e dos conceitos científicos. Então, como eu já disse, eu sou Taimara, sou cursista aí do curso da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Eu sou uma pessoa parda, tenho cabelos castanho escuros, cacheados na altura dos ombros. Hoje eu estou vestindo uma blusa verde oliva e um casaco vinho. Eu sou Ludilan, sou um homem branco, cabelos castanhos escuros em dread na altura dos ombros, barba com tamanho médio e na cor branca, e estou vestindo um moletom cinza. E hoje a gente vai discutir como a linguagem na perspectiva Vygotskyana é fundamental para o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores e a formação dos conceitos científicos. Então, pessoal, olha só, o primeiro tópico que a gente vai discutir é como que a linguagem e os processos psicológicos superiores, eles se relacionam. Então, primeira coisa para a gente entender, né, na teoria de Vygotsky, que a linguagem, ela não é só comunicação, né? Ela é uma ferramenta psicológica que media o nosso pensamento. Por exemplo, quando uma criança usa a fala egocêntrica para planejar uma ação, ela está internalizando a linguagem para estruturar funções como memória voluntária e raciocínio lógico. A linguagem, ainda de acordo com os pressupostos de Vygotsky, ela é uma mediadora fundamental entre o indivíduo e o mundo social, porque ela permite internalizar os conceitos e desenvolver o pensamento abstrato para que a criança possa construir o conhecimento. Dessa forma, a gente tem 3 pontos importantes nessa relação entre esses processos psicológicos superiores, que mais adiante a gente vai explanar melhor o que seriam esses processos, né, como que eles se definem, né, nessa teoria vygotskiana, e qual é a relação desses processos com a linguagem. Então, o Vygotsky, ele concebe a linguagem desenvolvida em 3 etapas. A primeira, a linguagem social, que é a comunicação com os outros, né, então, nesse caso, a linguagem ela é um elemento que serve para interagir com o outro, né, então o foco está na interação. Depois ele concebe a linguagem como egocêntrica. O que é essa linguagem egocêntrica? É aquela usada pela criança para expressar os pensamentos e as emoções e para ela planejar as ações. Depois, a terceira etapa e a mais desenvolvida nesse processo de aquisição de linguagem é chamada de linguagem interna, que é aquela que a criança usa para auxiliar no pensamento. Então, ela não externaliza, ela está usando a linguagem, mas ela está usando só para pensar. Ela está falando consigo mesma. Então, esse daí seria o nível mais avançado do uso da linguagem internalizado pela criança. Bom, continuando nesse processo dessa relação de processos psicológicos superiores e desenvolvimento da linguagem, a gente não pode deixar de falar de um conceito-chave que existe na teoria vygotskiana, que está relacionado à zona de desenvolvimento proximal, conhecida como ZDP. Ela é a distância entre o que uma pessoa pode realizar sozinha e o que ela pode alcançar com a ajuda de alguém, né? Falando diretamente, na teoria de Vygotsky, a zona de desenvolvimento proximal, ela se desenvolve quando, por exemplo, uma pessoa mais experiente, ou aqui trazendo para o campo educacional a figura do professor, ela atua como mediadora no ensino. E qual é a relação da linguagem com essa zona de desenvolvimento proximal? Ela é a mediadora nesse processo de aprendizagem, né? Então, por exemplo, o professor ou os colegas de classe, como que eles trocam experiências, conhecimento? Por meio da linguagem. Essa teoria, ela vai ressaltar também o papel e a importância do professor como mediador, porque é por meio da linguagem que ele vai poder desenvolver o aprendizado da criança, né, fazendo com que ela internalize determinados conhecimentos que ela ainda não adquiriu. Então, quando a criança ela internaliza aquele conhecimento por meio da linguagem, aí a gente pode dizer que ela conseguiu se apropriar de um desses processos psicológicos superiores. Bom, com sua abordagem socio-interacionista, Vygotsky enfatizou que a linguagem não é apenas uma ferramenta de comunicação,
mas o principal é o desenvolvimento das funções mentais mais complexas. Então, dentro desse quadro de referência, o indivíduo, um humano em potencial ao nascer, é um organismo dotado de certas capacidades pela história evolutiva da espécie. Ao ser inserido por meio do outro no mundo de possibilidades da cultura, também reconstruída através da história, passa a internalizá-la. O sujeito vai se apropriando da cultura de um modo singular, pois nenhum sujeito, nem mesmo gêmeos idênticos, poderá refazer na íntegra o conjunto de interações e significados do outro. Continuando aqui, convém a gente fazer uma diferenciação entre a linguagem científica e a linguagem cotidiana. A linguagem cotidiana ela é mais flexível, né? Então as frases podem ser mais soltas, menos estruturadas. Ela é mais contextual e subjetiva, então é comum o uso de conotação, onde as palavras adquirem sentidos figurados ou emocionais. A gente tem uma generalização, né? Conceitos podem ser usados de uma forma mais ampla e menos definida. Então, por exemplo, doença pode ser usada para qualquer mal-estar. Né? Na linguagem científica, a gente vai ver que é diferente. A expressividade, então ela prioriza a expressividade e a facilidade de comunicação imediata, muitas vezes transmitindo emoções, opiniões e experiências pessoais. E tem muitas variações também, né, de acordo com o grupo social, idade, região demográfica. Já a linguagem científica, as palavras e termos são definidos de forma mais rigorosa para evitar ambiguidades, né? E a gente tem um conceito aí de precisão. Então, cada termo tem um significado específico e inconfundível dentro de um determinado contexto. Então, por exemplo, em física, massa e peso não são sinônimos. Temos a questão do foco nos fatos observáveis e mensuráveis, evitando interferências, né, que é o nosso conceito de objetividade. Então, a gente busca descrever os fenômenos como eles são, sem interferências pessoais, preconceitos, emoções. A linguagem científica também ela utiliza símbolos e notações que são compreendidos globalmente, independente do idioma nativo do pesquisador, que é a questão da universalidade. Então, as fórmulas químicas ou equações matemáticas são as mesmas em qualquer lugar do mundo. E a linguagem científica também é explícita, né, sobre os métodos e as condições sobre as quais as observações ou experimentos foram realizados, que é o ponto da gente poder verificar, né? A ciência ela trabalha com testes e comprovação. Então, as afirmações feitas nas ciências devem ser passíveis de comprovação por outros pesquisadores também. Aqui tem um quadro comparativo da linguagem científica com a cotidiana. Eu vou passar rapidinho. Pode... Isso. Então, dando continuidade aí, né, à fala do Dylan, a gente precisa entender um pouquinho desses conceitos, né, dessa relação que é feita com essa linguagem, né, a relação com a linguagem na teoria vygotsiana e aplicação na educação inclusiva. Antes de pensarmos na aplicação da linguagem na educação inclusiva como elemento central das funções psicológicas superiores, faremos a distinção de dois processos elementares, né? Dois elementos centrais nessa teoria. Que, como eu disse anteriormente, são os processos psicológicos elementares e os processos psicológicos superiores. Qual que é a diferença entre esses dois processos? Vygotsky, ele entende que os processos psicológicos elementares são aqueles processos mentais básicos que a pessoa nasce com ela, né? São inatos e são compartilhados com outros animais, como, por exemplo, a atenção involuntária, memória sensorial e reações reflexas. Já os processos psicológicos superiores, né, que é o tema central aqui da nossa explanação aqui, da nossa apresentação, e também o tema central na teoria de Vygotsky, são funções mentais complexas que se desenvolvem a partir da interação social e cultural, e não apenas de forma biológica. São funções como pensamento abstrato, memória, linguagem e atenção voluntária. E elas são mediadas por instrumentos e signos culturais, né? Por meio da interação.
como, por exemplo, o uso da linguagem. Então, mais uma vez, a gente percebe o papel central da linguagem no processo ensino-aprendizagem e como que isso se aplica na educação inclusiva. Ação e desenvolvimento diferenciado. Então, Vygotsky defendia que as crianças com deficiência não apenas possuem um desenvolvimento menos avançado em algumas áreas, mas seguem um trajeto de desenvolvimento distinto. Então, a gente colocou aqui essa espiral para ilustrar, né? Porque o conhecimento ele se dá e depois o aluno ele revisita esse conhecimento de uma forma mais madura, né? Com outro olhar sobre aquilo, de forma que ele vai aprofundar esse conhecimento quando ele faz essa retomada, né? E aí Vygotsky enfatiza que a ideia de compensação, onde o cérebro desenvolve novas vias e estratégias para superar as dificuldades. Então, nesse viés, a gente tem que ressaltar a importância, né? Temos que ressaltar a importância da linguagem como mediadora desse processo de apropriação dos processos psicológicos superiores. Na educação inclusiva, a gente tem que entender que a linguagem ela é ainda mais crucial. Por exemplo, crianças com deficiência podem desenvolver conceitos científicos com adaptações. Então, por exemplo, como Libras, uso de tecnologias assistivas, reforçando a mediação do professor. Então, considerando os pressupostos de Vygotsky, o professor, sendo adulto, mais experiente, ele deve mediar o conhecimento para que a criança se aproprie dele. No caso da educação especial, inclusive, é essencial o trabalho em conjunto do professor regente com o do professor de apoio, porque isso é uma aplicação na educação inclusiva. Como que a gente trabalha com a linguagem na educação inclusiva? Fazendo adaptação do uso dessa linguagem. Então, usar a Libras, usar uma tecnologia assistiva para ensinar, para que aquele aluno atinja determinado conhecimento, é aplicar isso no ensino da educação especial. Então, a gente, fechando aqui, o que a gente focou no nosso trabalho, né? Nossa conclusão, né? A gente vai colocar 3 elementos principais aqui da teoria vygotskiana e a contribuição dela na educação. Primeiro, a importância do ambiente social e cultural no desenvolvimento da aprendizagem. Por quê? Vygotsky considera que é por meio da interação e da socialização que as crianças saem dos processos que elas já nascem com eles, dos processos psicológicos elementares, que é inato, né, daquilo que ela já domina, e chega num patamar superior, que ela chega nos processos psicológicos superiores. Isso, obviamente, por meio da mediação. As funções psicológicas superiores são instrumentos complexos e dinâmicos, construídos socialmente e mediados pela interação. Então, essa aprendizagem social é a base para o desenvolvimento dos processos superiores, né? Destacando aí o papel da escola, família e sociedade na formação da mente humana. Isso, e contribuindo com essa fala final, mais uma vez fica como ponto central, chave da teoria de Vygotsky, o papel do professor como mediador, né? E como usar a linguagem de maneira que se possa adaptar isso para a educação especial inclusive, né? Eu trago aqui um exemplo de sala de aula, que são as adaptações feitas tanto em materiais quanto em provas, que eu uso nas minhas aulas de língua portuguesa, por meio de áudio, vídeo, para que aquele aluno que não possui o mesmo conhecimento, que um aluno que é da educação especial, ele não tem o mesmo conhecimento de um aluno que não é da educação especial, possa chegar a se apropriar de um conhecimento específico. Então, fazer essa adaptação é usar a linguagem, né, diversas formas de linguagem, não só a Libras, mas diversas formas de linguagem, a visual, a audiovisual, para que aquele aluno atinja e se aproprie de determinado conhecimento. Isso aí.